Oi, tudo bom? Tudo, e você? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um, Muito é um prazer, é um prazer conversar com você para a gente contar um pouquinho da sua história, que eu muito acho obrigado. super legal e importante para as pessoas que não te conhecem te conhecer. Eu primeiramente gostaria de agradecer pela essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, inspirar a nova geração de bailarinos e bailarinas que estão vindo por aí. E especialmente meninos, né? Você fez uma semana de menina, uma semana de meninos. E mesmo nós estamos no século XXI, 2020, e a gente já sabe que a presença de meninos no balé ainda é um pouco menor do que com as meninas, né? Sim, ainda mais aqui no Brasil, né? Sim. Mas eu acho que é em todo lugar, né? Na nossa época era raridade. Hoje em dia não é tão mais raridade, mas ainda existe uma certa discrepância, acho que é a palavra. Sim, sim. Estou super feliz de estar aqui, porque eu acho que em tempos como esses, que são tão difíceis, que nós estamos vivendo, poder trocar experiência, refletirmos sobre as nossas conquistas, os nossos desafios de uma forma positiva, eu acho muito generoso da sua parte e muito relevante para o tempo que nós estamos vivendo, né? Eu queria também falar, estou lisonjeoso de estar dividindo o espaço com tantos bailarinos tão talentosos. Mandar um beijo a todos. E eu queria também falar que eu gostaria de dedicar essa entrevista a todas as pessoas que me ajudaram durante a minha carreira. Ah, Na nossa vida, eu acredito que a gente não faça nada sozinho, né? Sem a ajuda das pessoas, você não consegue. E tem tantas pessoas em toda parte, desde que eu comecei a estudar, meus pais, meus professores, a minha academia, todo mundo. Então eu gostaria de dedicar essa entrevista a todos. Legal, então vamos pegar esse gancho e me fala um pouco como foi o começo da, da sua entrada no balé. De onde você vem, como foi isso? Como você foi parar no balé? Conta um pouco pra gente. Bem, eu nasci em Pirassununga, uma cidadezinha do interior. Você também é interiorano, né? Eu sou de Piracicaba. Temos o mesmo nome e somos bailarinos interioranos. Eu sou de Pirassununga, uma cidadezinha bem pequenininha no interior de São Paulo. Ela é conhecida por causa da cachaça 51. E Uhum. foi aí que eu comecei a fazer balé. Eu tinha 10 anos de idade, foi em 1990. Eu vou fazer 40 anos agora, em julho. E eu tinha uma vizinha, Débora Sajorato, vou mandar um beijo para ela também, que ela deve estar assistindo. E a minha mãe e a mãe dela dividia quem ia pegar na escola, quem ia trazer e tudo mais. E alguns dias da semana, a minha mãe tinha que deixar a Débora no jazz. E como criança, todo mundo quer ficar junto, eu ia para o balé também com ela, ficava ali na barra, fazendo ali um espacato, me querendo aparecer, né? Daí a professora, não, mas por que que você não vem fazer umas aulas? Então, quando eu comecei, eu nem sabia que balé, que era balé, o que era dança. E não, cidade de interior realmente tem essa falta de cultura, né, às vezes, e você não está predisposto a conhecer. Então, quando eu comecei, eu nem sabia o que que era. Daí comecei devagarzinho na academia, e logo em seguida, a diretora da escola, dona Lazinha, a escola chama Escola Artístico Cultural de Pirassununga. Ela falou com a minha mãe e me deu uma bolsa de estudos. Então, isso foi a primeira oportunidade mesmo que eu tive, porque você sabe, balé é caro, a situação no Brasil não é fácil, eu não venho de família rica, então é, né, são dificuldades. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive dela me dar uma bolsa de estudos e deixar com que eu fizesse as aulas. E devagarzinho assim foi indo. E depois que você saiu de Pirassununga, como foi para você, na verdade, sair de Pirassununga e começar seus estudos? Para onde você foi? Conta um pouco essa trajetória, que sempre que a gente sai do interior, a gente busca algo um pouco maior.
Sim. Você saiu de Pirassununga e você foi para onde? Como foi isso? Então, eu comecei na ESCP, como eu falei, essa foi a minha primeira oportunidade. Eu comecei com aula de jazz 2 vezes por semana e muito rápido eu já comecei a fazer outras aulas. Eu fazia jazz contemporâneo. E na escola eu tinha professores muito bons e eu tinha um grupo na escola que se chamava Grupo Rama, e era de pessoas mais velhas que já estavam dançando, indo para festivais e tudo isso. Então, eles eram o meu ponto de inspiração, no caso, né, quando eu comecei, de referência. Era dirigido pelo Rubem Terranova, que foi uma pessoa fabulosa no começo da minha carreira, que me ensinou a mover mesmo, sabe? Inclusive, o Rubem está nos assistindo. Queria mandar um beijo para ele. Super obrigado. Nessa época eu tinha Viviane Luz, a Renan, a Barry, e claro que eu não posso não citar, né? Natália Bárbara, que foi a pessoa com que me pôs embaixo das asas dela e que realmente fez com que eu fosse um bailarino profissional. Tudo que aconteceu comigo foi através da Natália. E devagarzinho, meu cartão de entrada à dança foi através dos festivais, como acontece no Brasil, né? Você aprende a dançar primeiro, depois que você vai aprender a técnica. Você vai para o palco e depois, com os anos, você vai lapidando a técnica, que é diferente na Europa, né? As crianças vão para a escola, aprendem a técnica e depois vão para o palco. E no Brasil é meio que reverso. Mas foi o que realmente também fez com que eu me sobressaísse e tivesse essa oportunidade de chegar numa companhia e trabalhar bem. Porque você realmente aprende, no Brasil você aprende a se apresentar. Sim. E foi assim, devagarzinho eu fui fazendo esses festivais, conhecendo as pessoas, fazendo links. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Dona Toshi. A Andrea Tomioka tinha acabado de voltar de Varna, premiada, e ela dava aula para a Tomioka todo dia e depois ensaiava. Eram 3 horas de aula. Então, quando eu tinha isso, eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. Eu saía de Pirassununga, olha só, eu acordava às 6 horas da manhã, ia para a escola, voltava para casa, a minha avó me dava comida, meu pai me levava para a rodoviária, pegava um ônibus, 3 horas para São Paulo, chegava na rodoviária, pegava um outro ônibus para São Bernardo, que eu acho que era a cadeia dela, fazia 3 horas de aula. O meu tio, que eu também tenho que agradecer muito, que foi uma pessoa muito importante, meu tio Sérgio e minha tia Sônia, que me ajudaram muito no começo da minha carreira. Ele me pegava lá, me levava para a rodoviária, para eu voltar para Pirassununga. 1 hora da manhã eu chegava, na terça-feira eu voltava na ESCP e fazia aula terça, quarta, quinta. Na sexta-feira a Natália chegava, e que ela também trabalhava em São Paulo, e ela vinha para Pirassununga. E daí a gente trabalhava sexta, sábado, domingo, e ia embora. Então, desde pequeno, quando eu me toquei que eu realmente queria isso, o trabalho realmente, tipo, era focado. E devagarzinho a gente foi indo. Quando eu tinha 15 anos, a Royal Academy Dance fez um curso de verão. Essa foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E provavelmente foi a vez com que eu me dei por si que a carreira profissional seria o que eu ia fazer. Era um aniversário de 75 anos da organização e eles fizeram um curso de férias com bolsistas do mundo inteiro. E no Brasil foi feita uma audição em São Paulo e uma audição em Salvador. E eu ganhei a bolsa de São Paulo. E eu fui para Londres em 1995, foi a primeira vez. Agora imagina, interior, uma criança, mal sabia de nada, não falava inglês, indo para o exterior, chegando lá, se deparando com uma cidade extremamente cultural, extremamente multicultural, e com crianças que estavam com o mesmo foco. Então, tipo, quando eu cheguei, muitas dessas crianças já estavam com audição organizada, e eu pensei comigo, nossa,
né, é isso que eu quero. E daí eu voltei para o Brasil, uh, continuei tentando, né, me aprimorando, dançando, indo para festival e tudo mais. Isso foi em 95. Em Então, na 90, verdade, de Pirassununga, a primeira vez que você foi fazer algo maior, ó, você fazia aula com a Dona Toshia aqui em São Paulo, mas quando você viu que realmente você queria algo, foi quando você foi para Inglaterra. sim, Ah, sim. legal. E quando eu voltei, lembra, acho que talvez a gente tenha se encontrado nesses cursos de férias de Cuba, Sim, sim, sim. cursos de um mês. Então, a Natália também fez com que eu fosse para esse curso. Aí eu conheci a Niurka Rançá. Uma grande maestra maravilhosa, Niurka. E depois de alguns anos, quando eu voltei, né, de Londres, a Natália acho que contatou ela, levou nossos papéis para que ela pudesse entregar para a mãe, que a mãe era diretora da escola de Cuba. E foi aí que eu ganhei uma bolsa. Era eu e o Ricardo Amarante, que também é brasileiro, também é da minha cidade. Sim. Nós Um tivemos, grande coreógrafo, inclusive o Ricardo, eu vou conversar com o Ricardo ainda. É, o Ricardo já esteve aqui conosco no Pridansp, que é um outro projeto que eu tenho, na verdade, de trazer esses coreógrafos ou bailarinos que fizeram ou fazem sucesso na Europa ou em qualquer lugar do mundo para fazer parte e ajudar os novos talentos a saírem do nosso país, a conseguirem novas oportunidades, como a gente teve um dia, né? Então isso é muito legal também eu falar, porque é algo que me deixa muito feliz. e é muito importante. Ah, quer que eu continue falando sobre Cuba? Eu quero que você me conte como foi. É, Você estava me contando como você conseguiu essa bolsa para ir para Cuba, mas eu queria que você contasse um pouco da experiência, que a gente escuta muito. Eu já estive em Cuba, mas assim, a gente escuta muito essa coisa de Cuba, 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 mas ao mesmo tempo nem todo mundo tem essa informação. Eu queria que você contasse essa história que deve ser muito linda. Porque Cuba é um lugar maravilhoso e para dança, então não tem nem o que se dizer. Bem, eu fui como bolsista, então eu morava, eu comia, eu estudava como um cubano. Certo? E sabemos que Cuba é um país comunista, então essa foi a primeira vez que eu me deparei com uma realidade diferente da minha, porque todo mundo tem, o que todo mundo tem, mas o que todo mundo tem não é o suficiente. Então, tipo, quando nós fomos para ficar 7 ou 8 meses. E Quando foi isso? Em que ano foi, André? foi em 96, comecinho de 96. 97 foi. Eu tinha Tá. 16 e eu cheguei lá em janeiro de 97. Cada um levou uma mala de comida, miojo, todinho, e né, essas coisas assim para sobrevivência. E era a primeira vez que a gente estava saindo, uma língua nova, costumes novos, Sim. uma política diferente. E tinha dias que, vamos, na beca onde nós ficávamos, não tinha água o tempo inteiro. Então você ia no banheiro, você tinha que ir com a bacia, pegar água para dar descarga. Para chegar na Certo. escola, quando tinha ônibus, tinha ônibus. Quando não tinha gasolina, você tinha que pegar carona. E como estávamos como cubano, a gente tinha que fazer a mesma coisa. E, obviamente, a maioria das vezes as pessoas davam a carona, nem perguntavam de onde a gente era. Mas quando eles percebiam que nós éramos estrangeiros, eles queriam dinheiro. Então, tipo, não era sempre uma disputa. Ia chegar na escola primeiro, né? Mas foi uma época muito interessante. Eu tive que crescer muito rápido, porque eu tive que aprender a lidar com dinheiro, lidar com várias coisas que até então não era parte do meu dia a dia. E nós estudávamos com umas crianças muito boas. Na época tinha Sim. Rolando Arábia, Adeline Pastor, Yohel Carreño,
Sadais, que hoje é uma bailarina principal do Balé de Cuba. E ela virou, quando eu cheguei na escola, por essa abertura que você tem no Brasil de dançar, eu já tinha uma certa experiência. Então, quando eu cheguei na escola, eles já me puseram para dançar, direto. Então, em 7 meses, eu fiz suíte de La Bayadère, primeiro e segundo ato, Pas de Esmeralda, Pas de Bela Adormecida, um balé contemporâneo. Eu ia para as competições, e outra coisa lá, eles também, sabe, nos acolheram muito bem. A minha professora, quando a gente, porque como faltava de tudo, quando a gente ia dançar, no final de semana, sempre tinha apresentação no teatro. A escola, naquela época, era no Teatro Nacional. Ah. Levava a gente para casa para comer, dava de comida, e depois a gente ia dançar, para a gente não dançar com fome. Então, E quem tipo, foi sua professora lá? ai, eu tenho terrível meu nome. Vou perguntar pro Ricardo, se o Ricardo estiver ao Tudo vivo, bem, tudo bem. porque eu tentei lembrar do nome dela e não consegui lembrar. Horrível. Mas, enfim, foi uma experiência ótima. E quando eu vou... Daí depois eu tive vários convites para ir para o México, para ir para a Colômbia, mas eu sabia que a minha carreira eu realmente queria ter na Europa. Não ia... E quanto tempo você ficou em Cuba? Entre 6, 7, 8 meses, mais ou menos. Tá. E depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, já estava decidido que aquilo ia ser a minha carreira mesmo. Eu tinha que ir de uma forma ou de outra ir para a Europa. E desde criancinha eu fazia The Royal Academy of Dance. Tá. E com esse estudo, você tem, se você passa no último exame com a nota maior, você tem a oportunidade de ir para uma competição que antigamente era só feita em Londres. Hoje em dia, eles fazem em volta do mundo. Cada ano é num lugar. Mas quando eu fiz, era só em Londres. É o Genê? Isso, Ah. em Genebra. E eu voltei para o Brasil, terminei o Royal Academy, passei uma nota, e daí no final de 97, comecinho de 98, eu fui para a competição. E quando eu estava na competição, daí eu marquei as audições. Eu tinha audição para o Royal e audição para o English National. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, a Royal Ballet estava fechada, porque eles estavam reconstruindo o teatro. E eles não estavam empregando muita gente. E na época, o English National tinha como diretor Derek Jean, que era uma pessoa que trouxe muita balés novos, gente nova. Ele, tipo, era um bom diretor. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para a companhia, a diretora não, a examinadora que me examinou no Brasil, ela morava em Londres. E o marido dela era diretor, era crítico de arte. Quando eu cheguei no Deline Chenet, ele contatou alguns diretores. E o diretor de Munique veio para ver a competição. E eu ganhei um contrato, ele me ofereceu um contrato. Antes mesmo de eu ter feito a audição para o English National Ballet School. Daí, no dia seguinte, eu fiz a audição para o English National. Eles me ofereceram uma bolsa. E daí eu tive que escolher entre ir para a Alemanha. Eu tô vendo que meu cachorrinho tá batendo na porta, assim, com a patinha. Ele tá querendo... eu tive que decidir o que eu ia fazer. Entre a Alemanha, que eu não falava inglês nem alemão, e era um pouquinho meio ainda jovem, ou ia para o English National. Quando eu recebi essa proposta do National, eles também me ofereceram full scholarship. Na época, quem foi o meu patrocinador foi a Fundação de Rodolphe Nureyev, em Paris. Eles, então, desde da minha passagem de avião, minha estadia e o meu colégio. Daí eu fui para Londres. Foi assim que aconteceu. Antes de eu ir, na verdade, porque isso eu fui para a competição, dancei, consegui a bolsa, ganhei um prêmio, e daí eu tive que voltar para o Brasil, para esperar para voltar novamente para setembro. Para começar, claro.
Ô, E André, só um minuto. Deixa eu só te cortar aqui um minutinho, que a Rosa escreveu que sua professora era Ramona, que inclusive é a atual diretora da Escola Nacional de Cuba. sim, eu tinha a Ramona, mas eu também tinha uma outra professora, porque a Ramona muito. Então, às vezes, ela não tá, ela que realmente me ensaiava muito. Mas eu também tinha uma outra professora, eu quero lembrar o nome dela. Se eu lembrar, eu ainda falo para vocês, tá Tá bom? bom, tá bom. E Ah, aí você voltou para o Brasil, E qual foi sua última apresentação aqui no Brasil antes de você voltar para a escola, para o English? então, quando eu voltei para o Brasil, daí eu voltei e comecei a morar em São Paulo com os meus tios. Daí Tá, eu estava de manhã com o Ismael Guiser. Ele me levava para casa, eu comia com ele, eu voltava para a academia, eu trabalhava com a Rieta ou a Yoko. Durante a tarde eu ia pro especial, daí eu trabalhava com as meninas, eu dançava com a Ana Costa, Fernanda Castro, Lu Riso, Priscila Ocoy. E nessa época, eu fui convidado para dançar com a Andrea Tomioli para alguns festivais. E a minha última apresentação no Brasil foi com a Priscila Yokoi, no Teatro Sérgio Cardoso, num festival do Carlos Acosta, que chamava Carlos Acosta e Convidados. E nós éramos um dos convidados. E essa foi a minha última apresentação no Brasil. Muito tempo atrás. me conta como foi essa mudança para Londres. É, você foi direto, você já me falou que você não foi direto para a companhia, que você ia para a escola, mas como foi essa mudança de São Paulo para Londres? Então, a minha mudança para Londres foi uma época de muita certeza. Certeza de estar no lugar certo, certeza de estar fazendo a coisa certa, certeza de que eu estava indo para o lugar certo. E Londres foi uma cidade que, para mim, foi muito libertadora, porque eu cheguei lá, eu estava com 17 anos. Então, eu estava me descobrindo como pessoa, e foi uma época que, que, pensando bem, tipo, eu estava... Eu posso pegar meu cachorrinho? Porque ele está latindo. Claro, claro, claro. Calma aí. Aqui, ó. This is Eddie. O que eu estava falando? Era foi um tempo muito importante para mim, porque eu estava me descobrindo como pessoa. Que lindo. E no Brasil, a gente sabe, você ser homossexual, você ser bailarino, na nossa época, era um problema maior ainda do que é Sim, hoje. sim. E estar numa cidade onde a sua sexualidade não é um problema, e você tem bar, boate, livraria, hospital, tudo gay, você tem a oportunidade de construir o seu caráter sem culpa. Então foi uma época que eu me descobri sexualmente, mas também uma época que eu questionei muito essa questão de, vamos supor, religião. Nós no Brasil, eu fui crescido católico e era coroinha de igreja. 2 vezes no domingo. Então, Eu também. Eu acho que a nossa história ela se encontra em vários momentos, na verdade. sim. E, tipo, quando você chega em Londres, que você tem tantas culturas diferentes, e tantas religiões diferentes, e você começa realmente a aprender sobre a história, como o papel da Igreja Católica nos séculos 13, 14, 15, 16 e muito mais, foi uma época de muito questionamento, muito aprendizado, e o balé realmente foi assim a consequência, sabe? A vivência foi muito importante nessa época.
que quando eu cheguei na escola, como eu falei, nós éramos bolsistas, eu não falava quase nada de inglês, então, tipo assim, eu estava aprendendo uma língua nova, aprendendo, conhecendo pessoas novas do mundo inteiro, sabe, realmente abrindo a minha cabeça para oportunidades, para as novas experiências e tudo mais. E a escola foi um período, assim, tranquilo, né, porque eu já tinha esse, eu não sei como fala em português, work ethic. É, tipo, foco, trabalho duro, coisas todas. Já era parte do Na meu... verdade, a gente leva essa bagagem, né? Que nas escolas, eu acho que fora do Brasil, eles não têm tanto isso que a gente tem, que é o palco, né? Que é dançar, que é as experiências que a gente... As dificuldades que a gente passa, né? Eu acho que é um pouco mais fácil fora do que aqui. Porém, a gente leva uma bagagem que eles não têm, né? Sim, sim. E aqui no Brasil você aprende, você tem que ser disciplinado. Você tem que Sim, Você tem que ter, você tem que buscar, porque como as coisas são, hoje em dia, por exemplo, na nossa época, lembra como que a gente aprendia repertório? Uma pessoa tinha um vídeo e, não, um pouquinho da versão, porque era aquilo que eles conheciam, era aquilo que tinha e não podia. E para você ter acesso a esse tipo de DVD, de vídeos e tudo mais, era uma DVD coisa. nem existia, né? Quem tinha, escondia. Eu lembro de ir para a casa da Natália para ver ela, e ela, desde pequenininho, ela colocava nós na frente do vídeo e ela fazia a gente ter, como que chama em português? Critical thinking. Tipo, ela colocava uma variação e ela falava pra gente o que, que você acha que tá bom, o que tá ruim, o que pode ser trocado, o que tá sendo feito com certa leveza, com ataque. Então, essa observação, essa coisa de detalhe, foi uma coisa que que veio comigo. Sim. A minha experiência foi feita no Brasil e em Cuba. Quando eu cheguei em Londres, eu já estava preparado para ser profissional. E me fala como foi essa transição sua. Você saiu da escola, você foi direto para a companhia do English, você fez outras audições. Como foi isso? Me conta um pouco dessa sua fase. Durante meu ano, eu fiz duas audições na minha vida. A primeira foi para o Paris Opera. Eles têm de, um, no verão, a companhia divide em duas. E uma dança no Garnier e a outra dança no Bastille. E eu fui para uma audição para fazer parte do corpo de baile e eu ganhei a vaga. E quando eu ganhei essa vaga, a diretora pensou, né, ele vai ter que ir em abril. Eu vou perder o meu melhor, não, um dos meus melhores bailarinos para o festival. Daí ela falou, não, se você for para Paris, você não vai ter chances de estar com o English National Ballet. Daí eu fiz uma outra audição com a Bâmbica, consegui o emprego também. Daí eles falaram para mim, agora você para de fazer audição, você não vai mais fazer audição para o English National. E então eu recebi a mensagem, a proposta muito antes de eu terminar o ano. E geralmente eles levam duas pessoas da escola para a companhia. E no meu ano foi eu e uma outra menina, que ainda hoje em dia ela dança e ainda a gente é muito amigo. E foi assim, eu terminei a escola em julho e comecei a companhia em setembro. Quanto tempo você ficou na companhia? Quanto tempo você dançou? Quais foram os maiores desafios que você teve dentro da companhia? Que por ser estrangeiro, a gente sabe que não é tão fácil, né? Então, essa preparação da escola de aprender a falar inglês, de aprender a cultura inglesa. Eu cheguei na escola, eu lembro uma das minhas primeiras aulas, o professor falou alguma coisa para mim e eu fiz assim, ó. No Brasil a gente faz, que significa não.
E ele achou aquela coisa horrorosa. Pra ele. E na Inglaterra, não. Se você fala não, thank you. Yes, please. Né? Sempre vem um é uma forma mais, como não sei como fala, mas Educada. não é a palavra educada, não é a palavra certa, mas vai por essa. Então essa preparação foi muito boa para mim. Mas quando a gente se prepara para ser bailarino profissional, a gente se prepara para ser corpo de baile. A gente se prepara para ser principal. Sim. Quando você entra numa companhia, que é uma companhia grande, que tem hierarquia, é a palavra, Sim. certo? Você não vira principal da noite pro dia. Então, essa, para mim, essa foi a coisa mais difícil na minha carreira. Porque Desafio, né? quando você treina, você tem uma pessoa na sua frente te dizendo faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro. E você, de uma forma inconsciente, você sempre busca o reconhecimento. E quando você vira profissional, você começa no corpo de baile. E o seu reconhecimento é quando o casting sai, o elenco sai. E isso pode te afetar fisicamente, psicologicamente, de várias formas. Porque se você não tem aquele reconhecimento que você está esperando, isso pode te pôr num mau humor terrível. E Sim. você a etapa inteira, o ano inteiro, para ter que lidar com essa derrota ou com esse vencimento, ou esse reconhecimento que você tem. Eu tive muita sorte que eu fui um bailarino não muito alto, mas também não muito baixo. E eu tinha muito... eu sempre fui muito... O que me fez fazer muito papéis secundários, tipo Hilarion em Giselle, ou Rothbart em Swan Lake. Então eu sempre dancei muito. E eles sempre me usaram muito para corpo de baile, mas tanto também como solista na companhia. Mas a minha carreira foi afetada pelas minhas lesões. Eu dancei como profissional por 10 anos. Eu parei de dançar e eu tinha 30 anos. Esse ano vai fazer 10 anos que eu parei de dançar. E a minha geração de bailarinos, muitos deles ainda dançam. Sim. Então, o meu problema realmente, eu parei de dançar. Eu parei de dançar quando eu quis, mas foi através das lesões que eu tive no meu joelho, que foi um acidente de começo. A gente estava fazendo Romeu e Julieta, e nós estávamos dançando de braço dados, assim, sabe? E a gente fazia um passo, e o menino caiu em cima da minha perna e quebrou meu joelho. Foi um tempo muito difícil para mim. Eu tinha talvez 5 anos de companhia, isso aconteceu, então eu estava tipo no ascendente quando a minha primeira lesão aconteceu. Você quer que eu fale da minha lesão? Então, na verdade, claro, claro. Mas eu queria que você me falasse como isso te afetou, na verdade. Porque que uma lesão não é fácil para ninguém. Eu, por exemplo, eu me machuquei, eu tinha 20 anos, né? Eu tinha acabado de voltar da Espanha e aí comecei com dores, dores, dores. E isso para mim foi muito difícil, porque a princípio você fala... peraí, eu estudei, eu fiz tanta coisa para chegar onde eu cheguei, e agora? Eu vou fazer o que da vida? Né? É uma pergunta que fica, né? Então eu queria que você contasse como foi isso para você, essa primeira lesão, né? Quando aconteceu, eu acho que você vê quanto forte você é, né? E o ser humano tem essa coisa natural de sobrevivência. Eu estava sozinho
Eu não tinha ninguém, eu fui para o hospital fazer minha operação sozinho, saí do hospital sozinho, fiquei em casa sozinho. Então, várias coisas foram negativas durante esse tempo. Mas eu acredito que, como bailarino, nós entramos na sala de aula e dificuldades passam a ser, qual é a palavra certa? Desafios. Desafios, Você claro, claro. e você sai melhor do que você entrou. E não é, você pode estar se sentindo mal, seu corpo pode estar com dor, você tem que olhar no espelho e desafiar. Então, quando isso aconteceu, eu me preocupei muito em ter pensamentos positivos. Uma, eu estava empregado e eu sabia que eu tinha que ser uh, useful, eu não sei como fala essa palavra em português, tipo, estar presente, tá? Então, assim que eu comecei a andar, a companhia falava para mim, você pode ir para um photoshoot, fazer uma coisa de marketing? Posso. Você pode falar com patrocinadores? Posso. Você pode atender não sei o que para falar com não sei quem? Posso. Você Você pode... foi direcionado para outros lugares, né? A companhia te Sim. deu esse respaldo, né? Que isso é muito legal. Porque a primeira vez que eu fiz também, nunca, ninguém teve esse tipo de lesão antes do que eu tinha. Em 50 anos. E você demora tipo um ano para voltar com esse tipo de lesão. Eu tive eu não sei falar em português, anterior cruciate ligament. É o ligamento de trás do joelho. Sim. E me demorou um ano para voltar. Então, primeiro você se machucou. Essa primeira lesão, quanto tempo você demorou para voltar para dançar? Ai, para mim tá no palco, confidente, fazendo papel de solista, um ano. Um ano. E depois disso você teve outra lesão. Sim, mas o que foi aqui interessante é que a lesão para bailarino, eu sempre falo isso para todos os meus alunos hoje e para sempre que eu converso com alguém, eu falo, lesões com bailarino é parte do ofício. Ah, Você sim, tem que com aprender certeza. a lidar com a situação. E quando eu falei para você que no Brasil a gente aprende a se apresentar e a dançar antes de aprender a técnica, eu me refiro a essa época da minha vida. Porque quando eu me lecionei, eu tive que reaprender a usar o meu corpo de uma forma que eu não estava mais prejudicando o meu corpo. Que eu pudesse dançar num nível profissional, bom, mas de uma forma que eu pudesse me proteger. Então foi uma época também de muito conhecimento físico, conhecimento psicológico, pontos de... Amadurecimento, na verdade, né? A gente vai, cada vez que a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar com o corpo de uma outra forma, eu acho, né? É a mesma coisa do tempo que nós estamos vivendo, sabe? A gente não pode sair de casa, independente de política ou de qualquer coisa. É Sim. um momento muito crítico, né, na nossa vida. E quando aconteceu, eu falei, gente, eu já tenho essa experiência. Eu estava fazendo uma coisa que eu amava, e eu tinha que parar sem saber se eu ia poder voltar ou não. E de alguma forma eu tive que de fazer a situação negativa virar positiva para mim. E é isso que eu estou fazendo com coronavírus. Estou em casa, estou aprendendo a tocar piano, estou cuidando de flor, estou fazendo uma situação negativa virar positiva. E foi isso que eu fiz. E foi uma época muito boa, porque depois que eu voltei a dançar, foi quando eu atingi, acho que um nível mais estabelecido na companhia. Foi quando eu comecei a fazer, eu fiz o meu primeiro papel principal, que foi Who Cares, Balanchine, fiz todos esses papéis, Hilarion, em Caraboss, em Bela Adormecida, Rothbart, em Swan Lake. E a minha segunda lesão foi quando eles criaram um balé chamado Canterville Ghost. E
Eu sei, inclusive eu fiz aqui no Brasil para minha escola. Muito Ah, legal. O Fantasma de Canterville. sim. É. E ele foi criado para mim. E Ah, na... que lindo! Sim, mas olha o que me acontece. Quando eu me machuquei a primeira vez, eu tive todo o processo de reabilitação, volta ao palco, crescimento na companhia, estabelecer a minha pessoa profissionalmente perante a crítica e tudo mais. E quando o balé foi criado, na minha estreia, antes eu tinha acabado no balé, era o PADD e depois o solo. Eu fiz o PADD e no solo o meu joelho foi de novo. Ah, E aí eles tiveram que fechar a cortina, esperar o segundo cast vir, porque eles já estava no segundo ato, já estava quase acabando. E ele já estava em casa, porque na Inglaterra você tem que ficar até meia hora antes da cortina abrir. Se tá tudo bem, se você não tá no cast, se você não tá dançando, você pode ir para casa. Então o segundo cast já estava em casa. Ele teve que voltar de táxi para terminar o balé. E daí, de pouquinho em pouquinho, a minha carreira foi, tipo, se desvencilhando e eu, de uma forma, se preparando para a próxima etapa, né, para virar a página. antes de você falar disso, eu queria que você me falasse quais personagens te marcaram durante a época que você dançou. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que eu já citei assim todos os balés mais que me marcaram mais. Foi o meu primeiro papel principal, que foi o Cass. Perante a mídia e críticos, Carabozins em Bela Adormecida foi o papel que eu fui mais reconhecido e quem lembra de mim ainda no palco sempre menciona. Mas coisas como Benvolio e Mercutio e Paris em Romeo e Julieta, Mr. GM em Manon, Pas de Catherine, Lago dos Cisnes. Vários papéis, assim. Eu sempre amei o que eu fiz, né? Então, tudo que te dão, você tenta fazer o melhor que você pode, né? Então, você acaba se identificando com o papel, porque você tem que ler, reconhecer, entender, se aprofundar. E você, mesmo que no começo você não goste muito, no final você tá amando. E me fala agora como foi essa transição sua de bailarino. Aí, quando você viu que você não ia conseguir mais dançar, como foi isso para você? Então, para mim, foi muito importante poder parar quando eu decidisse parar. Não por causa da lesão por si. Eu sabia que a lesão já não daria mais para mim fazer double tours e pirouettes e coisas assim tão grandes. E eu nunca quis descer da onde eu estava. Né? Você quer sempre, né, continuar crescendo, não diminuindo. Então Claro. eu sempre achei, quando chegar a hora, chega a hora. Hum. E eu tive esse tempo para mim realmente saber aonde eu ia dali. Porque quando você começa a dançar e você descobre que você ama. E no final do dia, não existe trabalho nenhum que você faça que no final do dia as pessoas te aplaudam, né? Você vai para um escritório, para ser dentista, ninguém vai te aplaudir no final do seu dia. Sim. Ninguém vai te falar muito bem. Você, como bailarino, você está ali, as pessoas estão te aplaudindo. É uma sensação muito Única. única. Então, o que você faz depois? Então, para mim, foi muito importante usar a companhia e os recursos da companhia para mim me identificar. Então, eu fiz muito trabalho de arrecadação de dinheiro, eu trabalhei muito com a parte educacional da companhia, onde ela vai trabalhar com as massas, pessoas idosas, pessoas carentes, pessoas jovens, sabe esse tipo de trabalho educacional? Sim, Fiz sim. marketing para a companhia, e quando eu decidi parar de dançar,
já tinha umas coisas mais ou menos esquematizadas. Eu sabia que eu queria trabalhar na parte de gerenciamento e liderança no mundo da dança. Isso desde pequeno. Quando eu entrei na companhia, eu já passei a ser parte do que eles chamam de equity. Eu não sei como chama no Brasil, mas é uma organização que protege os bailarinos. E eu era responsável em representar os bailarinos do English National Ballet nos reuniões das pessoas mais tomam decisões na companhia. Então eu era então eu já tinha essa tendência de criar criar recurso, negociar contrato, toda essa parte. Então eu sempre achei que era nessa área que eu ia me envolver. Mas eu sabia também que eu precisava de dinheiro. Então quando eu parei de dançar, antes de eu parar de dançar, eu pedi permissão para o meu diretor para fazer um curso de dança que eu fiz com a Royal. Na época, esse curso era desenvolvido pela Royal Ballet School and the Royal Ballet. E é para você ser professor. Então eu terminei esse curso. Quando eu terminei de dançar, de uma forma meia não muito bem com o meu diretor. Porque English National Ballet é uma companhia que viaja. É assim que eles existem, porque eles precisam levar balé para a massa. Então a gente vai para todos os lugares na Inglaterra, Manchester, Liverpool, Southampton e tudo mais. E você faz 175, 180 shows por ano. E é uma companhia grande, 30 bailarinos. Mas gente é lesionada, a gente não tá trabalhando e você acaba dançando. Então as pessoas que estão no casting, mas não são utilizadas, diretor nenhum gosta. E quanto mais ele me pressionava, mais pé duro eu ficava. Eu já estava numa situação pessoal estabelecida, eu já tinha minha casa em Londres, financeiramente eu não tinha muito problema assim, e eu tive a liberdade de me assegurar mesmo, sabe? Perante decisões e situações que eu achei que fossem totalmente egoísta e falta de necessidade. Tanto que no final, a última coisa que eu fiz como bailarino, a gente estava numa produção de Bela Adormecida. E o meu casting, no sábado à noite, eu estava fazendo o meu papel principal, que era Carabosse. No domingo, que era o meu último show, o meu diretor tinha me posto para fazer o rei. E o rei entra, senta e fica. E eu falei, imagina que eu vou fazer isso, gente. Entende? Tipo, o tanto que eu me sacrifiquei de trabalhar sábado, domingo, viajar, sair, largar os meus pais, a minha família para trás, tudo, para mim terminar sentado. Eu falei, eu não vou terminar sentado. Então eu comuniquei à companhia que eu ia terminar a minha carreira no sábado. Foi um sucesso, todos os bailarinos atrás me deram tchau, presente, foi aquela festa. E eu era para continuar com a companhia. Como eles iam me dar work placement, que tipo assim, é para você, para o seu currículo, né, no caso. Sim. E daí eu fui avisado pelo HR, Human Resources, não sei como fala isso em português também. Enfim. Recursos humanos. Sim. Eles me chamaram e falaram, olha, André, infelizmente o diretor, pelo seu ato de você terminar no sábado e no domingo, ele não quer que mais você ponha os pés na companhia. Então imagina, no final dessa carreira, você está acabando a companhia que te acolheu, a sua família de 10 anos, está te fechando as portas. Mas, para mim, isso também foi como, voltando à situação de um desafio que você,
que você olha de uma forma positiva, isso para mim foi também outra situação que eu tive que olhar de uma forma positiva. Eu já não tinha mais aquela oportunidade, mas eu tinha que atingir outras oportunidades. E foi a Sim. melhor coisa que aconteceu para mim, porque daí sim eu fui realmente conhecer o setor da dança, não só na Inglaterra, mas na Europa. Então eu fui fazer um mestrado, e olha como são as coisas, hein? Quando eu voltei de Cuba, eu voltei para São Paulo, não, quando eu voltei de Londres, que eu voltei para São Paulo, que eu fiquei 6 meses, nesse tempo, os meus pais falaram para mim, André, você tem que terminar o colégio, de uma forma ou de outra. E na frente da casa da minha tia tinha um colégio, que eu paguei por 6 meses, e no Brasil E fez um supletivo. tudo se dá um jeitinho, o diretor me deu a apostila, eu copiei todas as respostas, porque eu trabalhava até 10 horas da noite. Eu estava dançando, eu não tinha tempo. E por fim, resumindo, eu colei na minha prova, passei, Que coisa feia, não pode contar. mas não tinha outro jeito, gente. Era o jeito. E eu recebi esse diploma. Quando eu terminei de dançar, esse diploma foi o que me ajudou. Porque eu daí fui fazer um mestrado. E na Inglaterra, quando você trabalha por muitos anos numa área, você não precisa ter a faculdade. Você já pode fazer um mestrado direto. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um mestrado em gestão de Culture, Policy and Management. É sobre liderança, como você passa a ser um diretor, assuntos de política, como você escreve business plans, como você coisas, esse tipo de coisa. E quando eu estava fazendo esse curso, paralelamente, eu já estava dando aula. Eu tive que fazer um trabalho de final, escrever uma tese. E a minha tese foi em cima de computador, social media. Como você interage em eventos culturais através de como a gente está fazendo hoje. Sim. Isso foi em 2012. Eu terminei de dançar em 2009. Fiz meu primeiro curso de professor, comecei a dar aula e me formei do mestrado em 2012. E quando eu comecei a ver isso, foi logo no comecinho que começou a criar essa buzz sobre live stream. E eu falei, eu já sei onde que eu vou me enfiar. Porque a realidade para você ser diretor de companhia, você tem que ser principal. A maioria de diretores foram principais. E eu falei, talvez eu jamais chego a essa posição. Mas se eu realmente quero trabalhar na área e eu quero liderar, então eu tenho que liderar de frente. Eu tenho que achar alguma coisa que eu faça, que eu esteja realmente liderando. E foi isso que eu fiz. Eu criei essa companhia, chamava Art Streaming TV, e era uma companhia que oferecia trabalhos digitais para companhias e organizações culturais na Inglaterra e na Europa. E eu tive essa companhia por 5 anos. E no final eu acabei decidindo que, infelizmente, não era uma companhia sustentável, porque eu passava 80% do meu trabalho vendendo, tipo, fazendo com que as pessoas entendessem como essa digitalização poderia criar essa forma de expandir, de novas audiências, de interagir e tudo mais. E o que aconteceu era, as companhias grandes, como a Royal, faz na própria companhia. E as companhias menores não tinham dinheiro, e as mais medianas, assim, eles não tinham um budget, dinheiro, para digital na época. Eles tinham um market budget. E desse market budget saía uma
pedacinho para as coisas digitais. Então era muito difícil, eu trabalhava com muito freelancers, freelancer camera operators, eu era o diretor quando eu escolhia, né? Porque a gente fazia produções grandes até. Eu trabalhei com a Aerowaves, que é uma companhia europeia, de que eles fazem um festival de dança todo ano. E são 24 companhias contemporâneas que participam. E dentro dessa organização, são 40 organizações da Europa que são ligados nesse festival. Então, é onde acontece, é o buchicho da Europa. E o cara que ele ainda dirige, ele está saindo agora, John Ashford. Eu mandei uma carta, ele foi primordial. Ele e Carolina Miller, que é diretora de uma companhia aqui que chamava Dance UK. E eles protegem a parte do setor de dança em geral na Inglaterra. Eles foram essenciais para o negócio, como cartão digital. Eu trabalhei com a Aerowaves por 5 anos, porque eles tinham dinheiro da União Europeia. E daí, depois do contrato de 5 anos, a União Europeia trocou a forma de pagamento. A organização daí tinha que trabalhar com refugees. Eu não sei como fala isso em português. Refugiados. Tá. Porque esse tipo de investimento sempre vem, como fala, colado com um certo responsabilidade. Social, claro. Sim. E daí eu acabei esse contrato com eles e tive que pensar, isso está sendo sustentável, eu consigo levar essa companhia para frente ou não? E eu comecei a olhar em fazer coisas para o cinema. E era muito dinheiro que eu tinha que investir. E eu falei, quer saber? Eu vou deixar por aqui e vou me reinventar novamente. E foi isso que eu fiz. Eu me reinventei. Hoje em dia, eu trabalho como programador e produtor de um festival de dança em Colônia, na Alemanha. É um festival de dança contemporânea, tem workshops, apresentações, palestras, e eu produzo isso. Então eu tenho que viajar muito para ver essas companhias na Europa, participar desses festivais de dança, que eu adoro. E quando eu não estou fazendo isso, que é um trabalho como freelance, eu vou para a Alemanha nessa época do ano, em julho, que é o festival. Esse ano, infelizmente, por causa do coronavírus. E de resto, eu dou aula. Eu estou dando aula e estou super feliz porque eu estou de volta no estúdio. Eu estou me sentindo muito mais perto do que vender e falar sobre business plans, estratégias financeiras e projeções, essas coisas todas que eu aprendi, adorei, gostei, fiz bem, mas hoje em dia, para mim, aonde eu estou na minha vida pessoal, não me faz muito mais. André, a gente vai ter que terminar, infelizmente. Eu adorei conversar com você. Eu acho que todo mundo adorou a sua história. Quem não te conheceu agora mais um pouco. Quem já te conhece ainda conheceu mais ainda. É incrível a sua história. Super obrigado por ter aceitado o convite. E eu gostaria de mandar um beijo rápido para a Ive, que está nos assistindo, Giovana, todo mundo, na verdade. Um super beijo para todo mundo. Muito obrigado. E a gente precisa desconectar agora. E um super beijo e até breve. Muito obrigado. Beijo, um carinho para todos. Se cuidem. Tchau, tchau.